Meus amados e amadas de Deus que somos, nós a todo momento estamos na prova. Hoje, nesse dia 15 de abril do ano de 2025, diante da palavra de Deus, estamos agora. Peçamos a Ele perdão de todas as nossas falhas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para anunciarmos o Santo Evangelho. Lá no livro de João, no capítulo 13, dos versículos 21 ao 33 e do 36 até o 38. Ouçamos. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Mas um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Logo Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dera a fatia do pão passado no molho. Então Jesus molhou uma fatia de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois da fatia do pão, Satanás entrou em Judas. E Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres depois de receber a fatia de pão. Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se foi glorificado nele também, Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meus amados e amadas, vamos meditar neste evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos pensar um pouco. Então Jesus molhou uma fatia de pão e o deu a Judas. Chegamos à terça-feira da Semana Santa. No domingo nós caminhamos com Jesus que montou no jumentinho. Ficou claro, ele é o rei manso e desarmado que Deus mandou para cuidar de nós. É o que está escrito no livro do profeta Zacarias. Ontem, segunda-feira santa, estivemos com ele no jantar em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria lavou os pés de Jesus com meio litro de perfume caro. Nesse gesto, Maria mostrou o seu amor pelo Mestre, mostrou que aprendeu a amar como Jesus amava, de maneira gratuita, generosa e total. Ele ama dando-se a si mesmo.
Judas fez uma cara de um desacordo com a ação de Maria. É o tipo do discípulo que não aprendeu a amar como Jesus. Hoje já estamos sentados com os discípulos na ceia da Páscoa. No Evangelho de João, a ceia é o espaço para uma conversa muito longa com os discípulos e para uma longa e bela oração de Jesus pelo seu pequeno rebanho. E Jesus está triste, comovido, né? Nós percebemos que Jesus está triste, comovido, conforme relata o Evangelho. Por quê? E ele revela a razão de sua tristeza. Está para ser traído por um deles. Todo mundo quer saber quem que é, mas Jesus não o diz claramente. João estava perto dele, porque João era o discípulo amado de Jesus, e perguntou quem seria. A João, Jesus deu uma pista. É aquele a quem eu der a fatia de pão passado no molho. Molhou a fatia de pão no molho e deu a Judas. Disse algo a Judas e este se levantou e saiu. Os discípulos não entenderam que era Judas o traidor. Pensaram que ele tinha saído para fazer algo mandado de Jesus. O que é que estava acontecendo com Judas? Há muito tempo ele estava com o pé atrás. A uma certa altura, começou a agir com desonestidade em relação à caixa do grupo, ao caixa do grupo que ele tomava conta. Você lembra bem como ele reagiu à casa de Maria? Ficou revoltado com o gesto do perfume, que achou desperdício, queria vender o perfume. Meus amados e amadas, ele não aprendeu o amor de Jesus. Então, de descontente, Jesus, ele tinha passado a condição de aliado dos inimigos de Jesus, o Judas, e já tinha feito um trato com eles, entregaria Jesus em troca de dinheiro, conforme nós sabemos que ele entregou Jesus por 30 moedas. O que é triste em Judas é que ele era um discípulo, uma pessoa que Jesus escolhera, confiava e queria bem. Como diz o salmo que Jesus também citou, quem comia comigo levantou contra mim o calcanhar. A traição que mais dói é a dos amigos e dos parentes, e claro, da pessoa que se ama. Essa é a traição mais dolorosa. Até o fim, Jesus o tratou bem, esteve em comunhão com ele, não o denunciou ao grupo. Ali na ceia, pegou o pão repartido, passou no molho e lhe deu. No final das contas, esse pão repartido, essa fatia de pão lembra a Eucaristia. Não era com certeza o momento sagrado que conhecemos, mas o contexto é o da ceia. Parece uma última chance. Jesus está em comunhão com ele, o trata com deferência, come com ele, ceia com ele. Ainda assim, Judas o rejeita, deixa o seu coração ser tomado pelo mal. O evangelista escreveu tristemente: Satanás entrou em Judas. Judas permitiu que o mal o dominasse. E João escreve: Judas saiu, era noite, foi concluir as negociações para entregar o seu mestre naquela mesma hora. Pensemos um pouco. Vamos guardar a mensagem? O que nos diz o evangelho de hoje nos apresenta o caso de um discípulo que tinha andado com Jesus nos seus 3 anos de ministério, que aos poucos foi se afastando do evangelho pela infidelidade. Judas chegou a romper com o seu mestre, justo na ceia pascal, onde Jesus consagra ao Pai a oferta de sua própria vida em resgate pelos pecadores. A fatia de pão é uma expressão que faz referência ao contexto da Eucaristia. Fração do pão foi o nome da celebração da ceia. Mas o que nós podemos ver? Nas primeiras comunidades, na mesa da comunhão, celebrando a nossa união com Jesus, que entregou por nós, uma lição que podemos tirar hoje desta leitura seria a necessidade de fazermos um bom exame de consciência para sabermos quanto de Judas tem dentro do nosso coração. E ficar alerta à traição começa nas pequenas coisas, nas coisas pequenas. Dê um jeito
em Judas enquanto é tempo. Ou seja, cada um de nós vamos matar esse Judas que, se porventura exista em nós, em cada um. Agora vamos rezar a palavra? Ao rezarmos a palavra, vamos pedir o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pedro pensou, com ele a coisa seria diferente. Pedro pensou que com ele a coisa seria diferente. Jurou que te seguiria para onde quer que fosses. Mas o Senhor dissestes que naquela hora não era possível, mas depois ele seguiria mesmo. Mas Pedro era mesmo impetuoso e decidido. Disse logo que daria sua vida por vós. Só que o que ocorreu? Quando Pedro disse que daria a vida por vós, que grandeza de coração a de Pedro! Mas, coitado, ele não contava com o galo. Tu o chamastes para a realidade, dizendo que ele te negaria 3 vezes antes que o galo da madrugada cantasse. Pois nós somos fracos e pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Portanto, amados e amadas de Deus, nós vamos agora pedir ao grande Mestre Jesus que nos ajude a caminhar na luz, sem em nenhum momento negar o amor, a benevolência, a graça de Jesus para com todos nós. Porque hoje Jesus não é negado mais, já se passou isso, nós sabemos que Jesus é Filho de Deus, mas que nós tenhamos a fé, porque Jesus só pediu fé. Tendes fé em Deus e em mim. Tendes fé porque eu venci o mundo. Se Jesus é o nosso exemplo e ele pede para que nós tenhamos a fé, vamos pedir, Jesus, aumente mais a nossa fé. Mais e mais, Senhor. Aleluia, aleluia e glória a Deus, Pai. Glória ao nosso Deus Pai Jeová. Glória ao Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor. E ao Espírito Santo de Deus e toda a milícia celeste. Meu abraço a todos e até o próximo com o poder de Deus.